Pois então, naquela época dos anos 80, o problema é que o governo imprimia dinheiro quase que de forma assim direta para bancar os seus gastos. Não apenas imprimindo dinheiro físico, papel moeda, correta, mas também na camarada. forma Imprimia dinheiro, sim. Mas o problema não era esse. O problema é que ele gastava o que ele estava emitindo também em quantidade para comprar moeda estrangeira. O problema da nossa superinflação, moçada, era a falta de moeda estrangeira. Faltava doleta, faltava dólares, tá entendendo? Então aí nós tínhamos sempre uma crise na balança de pagamentos, tinha que ter dólar e aí o Banco Central tinha que comprar dólar. Aí tu imagina, o preço do dólar já estava subindo e entra o Banco Central comprando mais. Bom, sobe mais ainda, tá entendendo? Né? Por quê? Porque a gente não emite o dólar, entendeu? Aí você tem ali um mercado que você tem que disputar, né? Por essa moeda. A gente não emite o dólar. Então, assim, o problema não era a emissão, o problema era a falta de dólar. Claro, depois vai ser produzido, além deste problema, a persistência deste problema fez surgir um outro problema ainda mais grave que potencializou este problema, que foi a indexação da nossa inflação, né? Produzindo um fenômeno inercial na nossa inflação. O que é esse fenômeno inercial? É quando os preços do passado passam a corrigir os preços do futuro. Como assim? A inflação do passado é projetada para o futuro. Como a inflação é muito alta, os agentes econômicos eles perdem a referência material de preço e começam a precificar a partir das expectativas, ou seja, a partir dos índices de inflação. Então você já tem índices de inflação que dizem, olha, a inflação está correndo em 70%. Poxa, se ela está correndo em 70%, eu não posso não remarcar meu preço dentro desse intervalo que ela está marcando 70% em menos de 70%. Então aí os agentes econômicos já ficavam remarcando os preços a partir de expectativas de inflação. Ou seja, os próprios índices de inflação acabavam produzindo a repetição desses índices. E quando isso acontece, você acaba ganhando uma projeção da inflação onde ela acelera. Veja, uma outra questão importante da economia, gente, né, da macroeconomia, é que uma inflação baixa ou até mesmo moderada, porém estável, não chega a ser um grande problema. A inflação começa a assustar quando começa a aparecer o fenômeno da aceleração. Então você tem uma inflação no mês de 0,25, no mês seguinte já dá 0,50. No mês seguinte já dá 1%. No outro mês, 1,75%, 2%. Poxa, aí você está percebendo uma aceleração do processo inflacionário que pode chegar ao infinito, que foi o fenômeno que nós vivemos. Que a partir do momento que você não controla isso, você tendo a persistência do fenômeno inflacionário no tempo, com um nível de aceleração, você produz uma mecânica de indexação que vai gerar essa inflação inercial. Os agentes começam a precificar a partir de expectativas, a partir de índices. Tá? Então, assim, o problema da nossa inflação dos anos 80 e início dos anos 90 não era a impressão de dinheiro. Foi um problema persistente de falta de dólares, tá? um descontrole, faltavam instituições, faltavam regramentos, tinham coisas bizarras no Brasil. Gente, o Banco do Brasil tinha uma conta movimento que emitia moeda. Só que essa não é a função de um banco de varejo, tá? Isso é função de banco central. Então, assim, claro, a gente é contra teto de gastos, âncora fiscal, essas coisas, mas não quer dizer que a gente é contra a existência de regras fiscais, né? A gente quer derrubar o capitalismo, mas enquanto a gente não consegue, a gente tem que procurar entender como que ele funciona. E o capitalismo, para funcionar direito, precisa sim de regras fiscais. Você precisa ter uma institucionalidade que garanta o melhor funcionamento da moeda. Não se tinha essas coisas. Então, se descuidou da questão da inflação por muito tempo, por causa da falta de dólar, isso criou um problema crônico, acelerou a inflação. Então, quando começa esse processo inflacionário, começa a haver um processo de indexação que vai produzir um grave fenômeno de inflação inercial. Por isso que nós tivemos tantos planos econômicos no Brasil ao longo desse tempo. Então, você teve o
plano cruzado, o plano verão, o plano Collor 1, o plano Collor 2 e depois o plano real. Se eu não me engano, é mais ou menos essa a ordem das coisas, mas se não for, é alguma coisa nesse sentido. Porque se identificava o problema, se criava alguma maneira de tentar conseguir frear o processo inflacionário, quase sempre medidas liberais, então se tentava reduzir a impressão de dinheiro. O mais drástico desses planos foi o plano Collor, né, que confiscou a poupança para quê? Para eliminar a reserva monetária na veia. Olha, tem muito dinheiro, o que que faz? Pega metade e tira de circulação, vai resolver o problema da inflação. Quer dizer, nada mais liberal que isso. E logicamente deu merda, porque o problema da inflação não era a impressão de dinheiro. Então, nós tínhamos um problema inercial que só vai ser corrigido lá com a URV, né, que vai indexar toda a economia, preparando a economia para a transição de uma moeda indexada ao dólar. Tá? Então, assim, o problema não era impressão de dinheiro, como o Fernando vem começando a dizer aqui, mas eu já aproveitei para dar todo o script para vocês.